Gabriel, é um prazer para a gente te receber aqui no Expresso, Obrigado, o tá? prazer é todo meu. Eu sei que você tem muito trabalho, muita correria, você produz muito Não é assim também não, viu? Nesse grau. Mas vai. e por ter liberado um tempo aí na sua agenda para participar. Imagina, eu que agradeço o convite. É assim, para quem não te conhece, tu poderia se apresentar um pouquinho, falar Tá, de ti? tá. Sou Gabriel Mahalen, eu sou produtor de conteúdo. Eu falo de cultura pop, eu falo de entretenimento e gosto muito de fofoca também, né? Principalmente fofoca. Fofoca é uma coisa que me atrai bastante, assim, que eu sempre fiquei muito envolvido a vida toda, porque eu sempre gostei muito além da fama dos artistas. Então, por conta disso, eu acabei achando um nicho bem interessante para trabalhar o meu conteúdo, assim, numa coisa que eu sempre me interessei. E tô aí, fazendo isso, já tem um tempinho. Tu comentou que começou no YouTube. Comecei no YouTube, Aham. comecei no YouTube final de 2019, quando eu comecei falando só de música. Porque antes o meu conteúdo era muito fazer review de álbum, falar de singles dos artistas, das histórias dos álbuns, da carreira dos artistas, né? Uhum. E sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Cresci numa geração da MTV, então quando você cresce exposto naquilo ali, você acaba ficando super por dentro. E chegou num ponto que eu falei, eu quero falar disso também. E na cidade que eu morava, né, relativamente uma cidade muito pequena, tinha 100 mil habitantes na cidade, não era muito uma cultura local as pessoas da minha geração gostarem desse tipo de coisa que eu gostava. E isso sempre veio muito assim, algumas pessoas. E todo mundo que eu cresci que gostava da mesma coisa que eu gostava foi embora da cidade. Uhum. Então eu acabei me sentindo muito sozinho. Então foi uma forma de me comunicar com pessoas mais parecidas comigo através da internet. E foi aí que eu comecei a buscar isso. E acabou que foi dando certo, foi sendo bem legal. E eu acabei fazendo uma transição de trabalho, né? Uhum. Porque eu era publicitário, eu sou publicitário, eu tinha uma agência, então eu acabei deixando tudo para ir trabalhar só com internet e focar só nessa parte. E já tô aí há 6 anos. Tá bombado no TikTok também, né? Tá numa época bacana, não tenho o que reclamar, não. Já Que, reclamei muito, gente, agora não reclamo, não falo mais nada. que assunto tem muito, né? Ah, tem muito. Tem muito, o pessoal gosta de confusão, né? Sim. A pessoa adora falar da vida dos outros. Eles fingem que não, mas o pessoal adora. É sempre assim. E foi uma forma que eu percebi que as pessoas gostavam de se envolver também, de se sentir, sabe, pertencentes àquela narrativa. E basicamente foi o que eu fiz. Eu fui puxando isso e trazendo como se fosse uma conversa mais informal com as pessoas. E aí o É. pessoal foi entendendo. Na questão da internet, assim, eu acho que, querendo ou não, assim, na vida mesmo, cada pessoa tem uma aptidão para alguma coisa, né? É. E até no YouTube mesmo, tem o seu nicho, né? Assim, não tem como Tem. a pessoa... Tem gente que tem facilidade para fazer vlog, É. às vezes tem a questão da geração de conteúdo de React, né? É. E Eu tem, acompanho hoje em dia tem os gamers, os tem também gamers. os mukbang, que são o pessoal que fica só comendo, que eu acho fascinante. Eu não sei o que, que tem naquilo ali. Eu sento de noite pra ver aquele negócio do mukbang. Quando eu vejo o pessoal comendo, eu falo, gente, por que eu tô vendo uma pessoa mastigar um biscoito? Mas tipo, ela tá... Ela come e faz barulho, é Ah, isso. tipo um ASMR? Tipo, só que é a pessoa Ah, eu comendo não vi. coisas enormes, sabe? Tipo, um sanduíche deste tamanho. E aí eu vou assistindo aquilo Sei. e fico entretido. E aí vai. Então É muito... tem muita coisa interessante. Eu acho que, de certa forma, é um jeito muito legal da gente conhecer o mundo de vários jeitos diferentes. Sim. Porque aqui no mundo real, a gente só interage com o que está na nossa frente. A internet quebra essa barreira e leva a gente a conhecer culturas diferentes, outros tipos de comportamento. E aí você vai descobrindo tudo, é muito legal. Sim. E o YouTube foi uma plataforma muito revolucionária nisso. Hoje o TikTok para ti é mais importante que o YouTube? Sim, totalmente. Hoje em dia, digamos que o TikTok dita o que vai dar certo no YouTube. Sério? É impressionante. Porque o Brasil
migrou muito rápido para o TikTok. E por mais que o YouTube seja uma plataforma muito legal, né, que você pode fazer vídeos longos, que você tem a oportunidade de falar mais e falar devagar, né, porque infelizmente hoje em dia é tudo tão rápido que até a velocidade dos vídeos as pessoas colocam mais rápido do que a gente fala, né? E o YouTube permite com que você faça uma coisa com mais enredo, com uma coisa mais recheada, que você coloque imagens, que você coloque vídeos, que você discuta um assunto de forma profunda e o consumidor assiste do começo ao fim. O TikTok, você precisa ter o gancho inicial muito forte para você segurar ao máximo aquela pessoa ali. E normalmente é a grande dificuldade da pessoa que cria conteúdo para o TikTok hoje. É o gancho que você tem que desenvolver para cativar aquele público. É um reflexo da sociedade também, né? É, As pessoas não têm tempo, é. e aí vai. Tem Não que tem ser tempo, não tem interpretação de segundos. texto, né? Tem Sim. muita coisa errada. Não só de texto, né? De É, fala também. de fala é difícil. Sim. E, e quando você cai nesse lugar onde as pessoas fazem tudo muito rápido, muitas vezes elas perdem a oportunidade de até mesmo curtir o que elas estão consumindo, sabe? Uhum. Que eu acho que é um grande problema com a música hoje. Eu acho que o TikTok, infelizmente, ele acelerou tanto o consumo de música que os hits precisam ser muito rápidos. Então, um artista, quando ele vai lançar uma música que tem uma proposta para o TikTok, enfim, ele já tem que vir com essa proposta fechada, já com tudo pronto, para ele trabalhar 2 semanas aquela música da forma mais absurda que ele puder trabalhar, porque depois de 2 semanas, aquilo ali já não tem mais valor de mercado. Então, é muito difícil esse lado da valorização da mídia também, tanto musical quanto visual, né? Porque a gente veio de uma era de clipes também. Sim. Hoje em dia o pessoal não assiste mais. É muito triste. E a questão da. Geralmente, até, sei lá, 2000, 2010, as músicas tinham 3 minutos, Tinha. 4 minutos. Às É, vezes, quando tinha aquele clipe grande, é. era um, Era um era um momento. feito ali, né? Era. Tipo assim, o pessoal fazia aquelas produções nos videoclipes é, com a história que vinha do começo ao fim e tinha sempre uma estética muito disruptiva, muitas vezes, a Lady Gaga. A Lady Gaga, na minha opinião, foi a última grande artista que nós tivemos. Não teve outra artista depois da Lady Gaga que você fala, meu Deus, que é isso? Claro, Uhum. teve gente que lançou discos ótimos, mas não é sobre você lançar discos ótimos. Discos ótimos a gente tem todo dia. Sim. Agora, uma artista que realmente cria um impacto cultural, que aquilo desenvolve uma discussão de existência nas pessoas, de autoimagem, daquelas pessoas falarem, meu Deus, eu existo em algum lugar, isso é impacto cultural. Então, para mim, não existiu ninguém depois da Lady Gaga que conseguiu fazer nada disso. E eu duvido muito que vai existir. É a época dourada ali que foi meio que caindo, né? Assim, Foi, foi. 2010 pra frente, né? Porque 2015. foi assim, a nossa geração, a gente viveu a transição do analógico para o digital. Então, o nosso eu até 15 anos, a gente tinha CDs, a gente tinha rádio muito forte ainda, a gente tinha clipes, a gente tinha televisão ainda funcional, a gente tinha YouTube já ali numa fase relativamente bacana, né? Uhum. E a gente tinha artistas com star quality que eles estavam sempre muito bem preparados, né? Era tudo, claro, era mais fabricado, né? A gente também caiu nesse lugar hoje onde as pessoas podem ser mais elas, mas também esse fabricado gerava na gente mais fanatismo pelos artistas, a gente ficava mais impressionado pelas obras deles. E essa distância foi cada vez ficando menor por causa Sim. da era digital, e o resultado disso foi o que a gente tem hoje, né? Hoje em dia o consumo é muito rápido, as pessoas muitas vezes estão mais preocupadas com a vida do artista do que com a obra do artista, Sim. e é isso que aconteceu, sabe? Eu acho que se você pegar a linha do tempo ali da parte musical, é muito interessante você ver a questão de legado.
É. Porque, assim, tem a Madonna, o Michael Jackson, assim, claro que teve outros artistas No antes meio do caminho, importantes, Sim, só que, querendo ou não, principalmente o Michael, é. ele começou, acho que ele foi um dos principais artistas, assim, que deu uma ênfase muito grande pro clipe, né? Ele, na verdade, foi o arquiteto do clipe. O Michael Jackson, ele foi o primeiro artista mesmo a fazer um clipe musical com enredo. E foi a partir daquilo que ele começou a ganhar um outro tipo de visão sobre como aquilo poderia ajudar na venda da música. Então, assim, ele foi muito pioneiro a partir desse momento. E engraçado que, assim, quando o Michael Jackson estourou de vez, assim, que ele virou, porque o Michael tem fases, né? Uhum. Ele criancinha, ele mais adolescente ali, e aí ele faz um off the wall e ele vira o Michael Jackson que a gente conhece. Então foi a partir daquele momento que ele começou a fazer essas músicas que ele se interessava mais, que ele botava mais a mão e ele, sabe, ele deixava fluir mais. E ele criou, ele arquitetou toda uma coisa que foi impossível de você não seguir. Então, isso gerou grandes artistas, né? Porque Era uma consequência ali. e durou quanto tempo? Dura até hoje, né? Mas não tanto quanto durava até 5 anos atrás. 5 anos atrás a gente ainda tinha uma cultura de videoclipe bem mais robusta do que a gente tem hoje. Sim. Hoje os artistas lançam discos, às vezes fazem um videoclipe, às vezes não fazem videoclipe nenhum, e focam em outros tipos de mídia, como produção para trends de TikTok, vídeos curtos e rápidos, vídeo performance, né? Cada um aposta de um jeito diferente de vender a sua música. E isso tem um lado bom e um lado ruim. Infelizmente, eu acho que quebra a comunicação da arte. Fica muito resumido, sabe? E tem a questão da mensagem também, É, né? Porque você percebe que todos os clipes dele eram intencionais, assim, ele queria intencionais. passar alguma coisa ali, Sim, uma baita produção, mas super. assim, tinha um propósito, acho que o propósito para a época, que era muito, é o que gerava ansiedade É, nas pessoas para querer assistir, todo sim. aquele burburinho, e não era, aí, acho que com o tempo, tem muito clipe hoje em dia que às vezes é muito genérico, né? Ah, É é. tipo, não fala nada com nada, não tem É, mensagem nenhuma. é basicamente o jogo de imagem, né? Que Sim, você vira e fala, ah, então tá bom, era isso. só o ego, né? Assim, a Só. pessoa ela quer se vender como É, atraente, como não sei o é. quê, Aí você mas fala, não tem, não tem enredo, e às vezes né? nem como atraente, alguma coisa assim, realmente se vende, né? É. Assim, né? E aí a música 1 minuto e 59. Sim, Ai, nossa, que sim. tristeza da música do 1 minuto e 59. Eu te falar que assim, eu sempre gostei muito de clipe, gosto muito de música, Uhum. e eu já tem muito clipe atual assim que eu peguei para assistir, que é realmente assim, decepcionante, É uma porque ladeira abaixo. é meio que nada com nada, né? Quando você É. pega um clipe ali dos anos 90, Ai. 2000, é Que o outra artista trabalhava pegada. a era, né? Sim. Nossa, o conceito de Tem uma era. construção de, Ai, é aí maravilhoso. construção de imagem também, né? É. E aí você automaticamente você fala, ah, isso daqui é disso daqui. Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. A Madonna é sensacional nisso. Até o último álbum que ela lançou, que foi o Madame X, que foi um álbum assim, não teve sucesso comercial e é um álbum também que divide um pouco a opinião na base de fãs dela, Uhum. mas ela construiu o conceito daquele álbum. Ela foi do primeiro momento até o fim daquele disco com tudo que ela queria fazer. Ela mostrou tudo que ela queria fazer dentro daquela cultura do fado, de trazer um disco mais militante, discutindo sobre minorias, e, enfim, ela fez aquilo. Ela construiu aquilo. E isso é uma coisa que os artistas não fazem, né? Falta isso aqui também, claro, Sim. né? Que o aqué faz toda a diferença na vida do artista, mas investimento é tudo, mas também você tem que ter disposição, né? Você tem que ter cultura para fazer aquilo ali. Aquilo ali você demanda isso muito do artista. E eu acho que tem uma mudança de realidade também na questão das gravadoras, né? É, Assim, a gravadora investia muito é. e tem a questão de, eu acho que você pega, tem um lado sombrio de Hollywood, né? Que a Ah, gente vai, tem. vai comentar sobre, Sim. mas assim, dessa pegada, eu acho que tanto tanto a Britney Spears
como a Madonna em si, ela sofreu um pouco com essa questão, sabe? Sim, Na questão de, acho que principalmente a Britney, sim. na questão de ela teve o início de carreira ali na Disney, né? É. Se desenvolveu e tal, uma gravadora grande, se lançou, teve o sucesso lá com o álbum, mas a fama gigantesca que gerou em cima dela foi causando ali algumas consequências, né? Foi muito destrutiva, né? Foi uma fama que, ao mesmo tempo que ela é muito grande, ela também é muito assim, ela mina você, ela te suga. A Britney foi sugada. E você percebe muito como que, quando você pega ali o primeiro disco dela, Baby One More Time, é o álbum mais vendido de todos os tempos do artista mais jovem. Então, Uhum. tipo, de todo mundo numa indústria da música, a Britney, com a idade que ela tinha, ela vendeu 30 milhões daquele álbum. Então, vender 30 milhões com um álbum de estreia, ninguém faz. Não tem como. É um fenômeno que acontece ali mesmo. Uhum. E aí ela vem. O primeiro álbum, 30. O segundo álbum, eles queriam a mesma coisa. Não vendeu 30, mas vendeu, tipo assim, 25. Sabe? E aí eles falam, pelo amor de Deus, a gente quer mais, 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 mais. E foram fazendo isso. Só que tem um preço, né? E esse preço foi ela. Então, assim, eles criaram a galinha dos ovos de ouro, tiraram tudo que eles conseguiram tirar de ovos dela, e depois, quando ela já estava só na casca, eles descartaram ela, né? Então, assim, tudo que aconteceu ali com ela foi extremamente absurdo. E engraçado que, assim, a Britney é o exemplo mais explícito que a gente tem de, assim, na nossa geração, claro, Uhum. de topo, meio e fim, né? A Madonna, por exemplo, é uma artista que não teve esse tipo de situação de quebra sabe, vou usar essa palavra, surtar, de Uhum. passar por todas as coisas que passou, a Madonna sempre foi muito controladora. Então a Madonna nunca deixou chegar no lugar que a Britney deixou. Então isso difere uma da outra muito, né? Sim. Então, mas outras artistas foram ladeira abaixo igual a Britney. Então, é muito questão assim da gente conhecer como que a indústria, reconhecer, né? Como que a indústria ela é grosseira com as pessoas quando elas estão dando bons resultados. Então, eu sempre gosto muito de fazer uma análise, assim, no caso dela, pela questão de comportamento, assim, sabe? A questão da psique humana. Uhum. Porque eu acho ela é um caso muito. Tem ela e tem a Whitney também, que tem, eu acho que é um pouquinho parecido até o É, que aconteceu com elas. Assim, não parcialmente, mas a questão que é o Whitney. o vício, A Whitney, uso de drogas. mas a Britney, tipo assim, a Britney não teve uma fase, vamos dizer assim, entorpecentes, overcore, como É, foi a sim. Whitney. A A Whitney. Whitney botava um casaco de pele e ia cheirar no quarto. Ela tinha, para você ter uma ideia, essa história é absurda. Ah, Ela tinha um trafi que levava para ela os entorpecentes numa caneta. Aí o cara entrava no meio da multidão, ele pedia um autógrafo, ela já estava combinada com ele. Ele pedia um autógrafo, ela dava o autógrafo, ela botava o dinheiro dentro do negócio do autógrafo, porque ela mesma tirava da bolsa o papel para dar o autógrafo, ele só ah, dava a caneta. Ela dava para ele com o dinheiro, ele deixava a caneta com ela. Ela chegava, ela destroncava a caneta, soltava e tava lá o pó da querida. Então, nossa. assim, a Whitney tinha muitas formas de conseguir os entorpecentes dela que eram, assim, bizarríssimas. Bizarríssimas. E tanto que depois ali dos anos 2000, né, que assim, o guarda-costas foi o grande auge da Whitney, Uhum. no aspecto de, tipo, todo mundo conhece ela. Mas aí depois do guarda-costas, ela lançou o álbum da carreira dela, que foi o My Love's Your Love. Aí ela pegou e foi fazer a turnê daquele álbum. Na turnê daquele álbum, ela já estava vivendo de entorpecentes, porque
a rotina é absurda. Uhum. Tanto que depois ela não conseguiu fazer turnê, ela do mesmo jeito, né? Ela fez um retorno ali em 2009, mas ela ficou anos parada. Ela foi cuidar da filha. Ela optou por outros caminhos na vida dela para tentar se afastar daquilo que quase acabou com ela. E no tributo do Michael Jackson, 2001, que ela apareceu, né? Tipo, parecendo esse tripé aqui. Ela tava a magreza. E aí todo mundo falou, Whitney, você está usando crack. E aí ela falou, não, não estou usando crack, crack é coisa de pobre. E aí aquilo ali acabou com a carreira dela. Foi um impacto violento para ela. Uhum. Então, o caminho que ela trilhou também foi muito assim, a galinha dos ovos de ouro, mas ela acabou jogando muita coisa pro lado B ali da vida dela nas drogas. Né? Então foi o relacionamento com o Bobby Brown, foi a família dela nunca ter aceitado que ela era bissexual, que o amor da vida da Whitney não era Bobby Brown, era a Robin. Ela tinha o rolo com a Robin. E aí os pais falaram, não, a gente é de igreja, não vai ter sapatão em casa. E aí a Whitney falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu gosto daquela mulher. E a Robin foi colocada para fora da vida da Whitney. Então, assim, ela tentou manter aquela amizade, ela tentou viver aquilo ali com a Robin, mas chegou num ponto que não deu. E aí, quando ela se envolveu com o Bobby Brown, ela achou que ele era o grande salvador da vida dela. E não foi. Né? Ela terceirizou muito a dor dela, de diversas coisas que estavam erradas, para pessoas e droga. E aí aconteceu o que aconteceu. Uma perda, assim, irreparável. A Simplesmente absurda. questão da droga acaba sendo muito comum por lá, assim, né? Muito. A Amy, um namorado. Ela tinha um namorado, e aí o namorado o namorado era vida louca. Ela era um prodígio na época que ela começou a namorar aquele traste do Blake. Aí ela era o super prodígio, ela tinha acabado de lançar o primeiro disco dela, que tinha feito sucesso violento, e aí ela começa a se envolver com ele, e é um cigarrinho aqui, outro cigarrinho ali. Aí o cigarrinho subiu para um pó, do pó já subiu para uma outra coisa. E ela estava usando crack. Então, andando pela rua daquele jeito que a gente viu. E a mídia torando ela. Não tinha uma pessoa para esticar a mão para ela e falar: vamos, Amy, deixa eu te ajudar. Não teve. Foi assim. Foi um comportamento autodestrutivo que ela criou e ninguém quis ajudar. Tanto que quando ela faleceu, tem um documentário muito bom dela, que é um documentário da Discovery, que é o Autópsia de Famosos. Eles refletem a vida da pessoa de acordo com a autópsia dela. Ela morreu de tanto que ela bebeu, entendeu? Ela bebeu até entrar em coma. E dali ela foi. Ela já estava fraca, foi. Então você pensa, entende? É esse o problema. E assim, a falta de estrutura também familiar, né? Acho que a gente estava falando da Britney tem justamente esse peso, né? A família... E no começo não parecia. Não, estavam próximos, né? Assim, relativamente próximos. Uma coisa que me marcou muito na questão dela, teve, naquele momento que ela estava bem fragilizada, que acho que foi o primeiro filho dela, e aí teve um momento que ela estava sendo perseguida por paparazzis. Ela entrou num lugar tipo de fast food para se proteger de e a mulher forma. Filmou ela, com ela chorando, sentada num cantinho, com o bebê. Então, tipo assim, é muito absurdo você pensar a total ausência de empatia, assim, sabe? Sim. No momento de fragilidade ela deveria ser acolhida, mas ela foi assim, exposta no momento mais frágil. Eu acho que isso causa tem uma coisa que eles falam muito, que é a quebra, quando a gente se quebra por dentro. Assim, aparentemente, quando você passa por um momento impactante, assim, você quebra, você acaba se tornando uma outra pessoa depois, assim. Uma fragmentação de personalidade, talvez. Eu acho que ela foi vivendo esses momentos, assim, meio que de traumas e chegando no que ela acabou chegando. Ela meio que deixa isso claro no livro dela. Ela fala que
foram situações que foram quebrando ela e acabando com ela. E fora, tem a questão dos arquivos agora, né? Ah, é. Do Epstein, É. que ela é citada. Citou todo mundo, né? A gente tá lá. De tudo Então, que mas negócio. assim, você estudou sobre, pelo que eu percebi. Sim, um caos. Tem uma questão lá que eu ouvi, eu não fui lá nos arquivos para ver, Uhum. mas tinha um boato de que haveria questões relacionadas a dopar ela, E ou levar drogar ela para ela, um lugar, sim. e queriam meio que fazer com ela como se fosse com o Michael Jackson, como se ela fosse Uhum. partir, É. e o pai iria ficar com tudo, de certa forma. Não foi muito bem isso. Foi mais assim, uma pessoa da gravadora dela, supostamente, tem que falar supostamente, tava intermediando uma internação dela. Uhum. E ia rolar algum tipo de processo de trabalho mental com ela, enfim. Não é tão explicado. Mas é uma coisa estranha, é uma história estranha, é muito. É vago. É vago, porque não é uma coisa que ela contou. Foi uma Aham. coisa que queriam fazer com ela. Então, quem sabe do que ia rolar é uma outra pessoa. Provavelmente, se você falar para ela isso, ela vai falar: mas teve isso? Rolou essa situação? Entendeu? Aham. Então, é muito. É muito estranho a menção a ela ali. Porque tem muitas teorias que surgiram, né? Tem. Tem uma teoria, falaram até que o. Eu vou falar a teoria, aí Hum, você hum, me fala. A teoria seria que tem a ilha do Epstein, né? sim, E aí ele levava crianças para lá sim. e a fama que o Michael pegou da denúncia por questão infantil Uhum, seria eles, da turma do Epstein, meio que tentando minar o Michael, porque o Michael ele tinha lá o Neverland uhum, e ele meio que evitava que algumas crianças fossem para a ilha, como se ele fizesse uma espécie de resgate. entendi. E ele meio que batia de frente, ele não concordava. Uhum. Não acredito nisso. Não? Não. Até porque tem um documentário que conta sobre a primeira acusação do Michael Jackson, que foi a do Chandler, da família Chandler. É, dinheiro. É totalmente dinheiro. É totalmente tipo assim, eles pegarem uma pessoa que já tem uma fama frágil Uhum. e eles criarem uma factoide muito cabeluda para usarem contra aquela pessoa. E o Michael vivia numa época onde, midiaticamente, ele estava frágil. Né? Porque eu não lembro se o caso do Chandler foi em 90. Ai, eu não lembro se foi no começo dos anos 90, se foi em 91. Eu sei que foi mais ou menos na época do Dangerous ali, pós-Dangerous. E foi um inferno. E, tipo, ele levava o menino na turnê dele porque ele curtia, né, a presença das pessoas, a família dele estava junto. O documentário mostra tudo. E aí, o jeito que eles contaram, que eles venderam, que eles manipularam a história, porque é aquilo. Não é só a vítima que cria a história. Sim. Precisa do veículo para transformar a vítima na vítima. Então, o jeito que aquilo foi arquitetado foi absolutamente desumano com ele. E ele ficou de mãos atadas. E a partir do momento que a equipe de advogados do Michael Jackson resolveu dizer o seguinte: vamos pagar, porque é melhor a gente pagar e abafar do que a gente tentar resolver na justiça, porque o dano vai ser maior, a gente já acaba com isso. Resultado, desencadeou o que a gente chama de efeito flood, que foi um atrás do outro de mentiras. Uhum. Tanto que, assim, aquele documentário vergonhoso que foi feito pela Oprah Winfrey, o Living Neverland, que aquela rata maldita fez, ela coloca
um dançarino ali, que é o Wade, que por acaso o Wade seria o pivô até mesmo do fim do relacionamento do Justin Timberlake com a Britney. Sério? Porque a Britney teria pegado ele e chifrado o Timberlake. Você vê como que a Britney tem mau gosto dos dois lados também, né? Porque o Wade é tenebroso e o Justin, pelo amor de Deus, também, né? O Justin, ele era bonitinho na época, mas hoje, né? Mas, assim, o resultado foi esse. Pegou um cara, o cara fez a narrativa, eles botaram num documentário, deu um impacto generalizado ali nas pessoas, né? Porque os Estados Unidos é muito assim. Os Estados Unidos, eles gostam quando inflama. Então, quando vem uma coisa quente, inflamada, uau, chocante, pá, é isso. Tanto que você pega a cultura dos anos 2000, né, que eram feitas de reality sensacionalistas e outras coisas, bombavam muito. Então, ainda existem os resquícios disso. Hoje, nós discutimos sobre as coisas e nós entendemos a consciência que aquilo causa na outra pessoa. Mas mesmo assim, sabe, ainda é uma coisa que atrai o estadunidense. Então, quando eles jogaram aquilo na mídia, virou um escândalo ao ponto do próprio VMA, que fez um prêmio, que foi o Michael Jackson Video Vanguard Award, que premiava os artistas pelos clipes icônicos, eles mudaram o nome do prêmio naquele ano que explodiu o Living Neverland, trocaram para Tricon Award e deram para Lady Gaga. E tipo assim, Lady Gaga mereceu total, Lady Gaga sensacional. Mas, poxa, deram esse prêmio para ela, sendo que ela merecia era o Michael Jackson Video Vanguard Award. Então, tudo para quê? Para não se vincularem à história, para não criarem aquela situação. É assim. E aí, na hora que passou, eles voltaram. Então, essa é a realidade da mídia. É assim que eles funcionam. Eles absorvem essas factoides, eles transformam isso em documentário, vendem aquilo para o público e o público agarra. Mas você acha que o Michael poderia ter sido apagado porque tem vários vídeos dele fazendo meio que denúncia, assim, sobre questão de gravadora, sobre a mídia. E assim, eu vi muitos relatos assim de pessoal criando teoria de certa forma ele conhecia o meio, Sim. inclusive do Epstein. Sim. Só que a questão dele não concordar e não fazer parte. E talvez a questão de ver ele como uma ameaça, de certa forma, porque até a própria morte dele foi muito estranha. Mas o Michael valia mais morto que vivo. A verdade precisa ser dita, viu, gente? Saibam disso. Michael Jackson valia mais morto do que vivo em 2009. As dívidas dele eram mais altas do que a turnê lucraria. Então, esse fator é muito interessante também de se pensar, porque, assim, todo mundo que conhece a história ali do This Is It sabe que aquela turnê era para pagar conta. Aquela turnê não tinha nenhuma outro objetivo do que pagar conta. Ele não tinha condição de fazer aquela turnê. Quando você assiste os ensaios, você tem um cara de 49 anos, pesando 50 quilos, magrinho, tendo que fazer aquelas coreografias, com coreografia militar, e um set list enorme, porque ia ser uma turnê de hits. Não ia dar conta. Ele ia ensaiar, ele tinha um médico, o médico dava para ele Propofol para ele dormir, Propofol é anestesia geral, para ele dormir no joelho, e depois no outro dia acordava ele com um medicamento para deixar ele mais ativo, para ele dar conta de fazer as coisas. Então, assim, ele tinha muitas condições ali que mostram que ele não daria conta de fazer aquela turnê. Se fosse um grande show, tudo bem. Agora, uma turnê, sabe, é muito complicado. E eram muitas datas. Eram muitas datas. E a dívida daquele homem era absurda. Então, quando ele morreu, o catálogo dele supervalorizou, né? Porque houve um renaissance de Michael Jackson ali em 2009, quando ele morreu. Todo mundo começou a comprar CD de novo dele. A gravadora lançou aquele álbum mentiroso que foi o Michael, que aquilo ali é uma vergonha.
Aquilo ali, olha, a Sony foi subterrânea ali. Nossa, colocaram um cantor falso para cantar as músicas imitando a voz dele, o Jason Malaki. E entraram na justiça os fãs e conseguiram derrubar 3 músicas daquele álbum, dos streamings, anos depois, que foram comprovadas como falsas. Então, assim, era só o dinheiro. Então ele valia mais a pena morto que vivo. A sorte é que os filhos ainda conseguiram resolver a vida deles, né? Com a venda do catálogo. Mas mesmo assim, o catálogo do Michael Jackson foi vendido na Bacia das Almas para a Sony, que era a pessoa que ele não queria que vendesse. Hoje o catálogo dele vale 1 bilhão. Os filhos venderam por 300 milhões naquela época. Era uma grana boa, claro. Mas venderam na Bacia das Almas. E agora a Britney fez o mesmo, né? Fez o mesmo. Vendendo a preço de banana. Mas, assim, no caso da Britney, eu até entendo a venda do catálogo dela pelo preço que foi vendido, porque a Britney, ela não é compositora como o Michael Jackson era. O Michael Jackson, quando você escuta um CD dele, no beat das músicas, ele fazia beatbox. Então, ele tinha o crédito de produção e o crédito de compositor e intérprete. Então, ele tinha muitos direitos autorais nas próprias músicas. E a Britney Spears, nessas horas, né? Sim. Não é a mesma coisa. Então, ela vendeu a pizza dela ali. Tipo, ela tem uma grande pizza, então tem a fatia da Britney, a fatia dos produtores, a fatia da gravadora, que é a maior parte, que paga tudo. Ela vendeu a parte dela. Então, assim, ela vendeu muito barato. A Nelly Furtado vendeu o dela por 60. Vixe. Então, tipo, você pensa, é puxado, a pessoa que tem Toxic na discografia, que tem Baby One More Time, que vendeu 30 milhões no primeiro disco. É uma renda passiva, de certa forma. Entendeu? Deixasse lá. Entendeu? É uma renda entrando. Mas deve que ela não queria que entrasse no do Federline, então por isso que ela vendeu. Ela falou, não, a gente vai ficar pro Kevin, vamos vender isso? Acabar com esse negócio? Tem uma outra teoria, assim, bem pesadinha. Não sei, com certeza você já ouviu falar dela. É sobre a Rihanna. Qual delas? É, assim, a questão da carreira dela. Eu já vi... Ela foi traficada pelo Jay-Z. Sim. Que aí ela foi pegada em Barbados, né? É? O próprio Jay-Z foi lá ouvir ela. Não, foi um produtor musical. Foi um produtor musical que ele tava num hotel. E aí esse produtor musical recebeu Rihanna no quarto do hotel dele. Que a teoria já é assim, já vem Mas nesse não grau. é em Barbados. Não, em Barbados ainda. Esse produtor recebeu ela no quarto do hotel. Aí ela cantou... O que ela cantou? Ela cantou Destiny's Child? Eu acho que foi Destiny's Child. Agora eu não lembro. E ela menor de idade. Menor de idade. O pai que tinha que assinar ela pra tudo. E o pai da Rihanna é o câncer nas costas do rato saído do esgoto. Era, né, que ele morreu. Mas ele foi tenebroso na vida dela em muitos momentos. E ela cantou, curtiram, pega aquela menina de 16 anos, bota no avião com um cara que ela conheceu ali, e aí ela vai simplesmente para os Estados Unidos e vai para lá assinar um contrato com o Jay-Z. Chega lá, vira a noite lá na casa esperando, assina o contrato, ela já tinha uns demozinhos gravados, aí eles usaram umas músicas dos demos e lançaram aquela menina, fizeram uma escova nela e lançaram ela como a nova Beyoncé. E tem um relato que tem um vídeo, acho que ela fala isso numa entrevista, que ela estava num hotel, acho, e aí na questão do contrato, o Jay-Z fala para ela, você tem a possibilidade de sair aqui com o contrato assinado ou sair pela janela. E aí ela assinou o contrato. Você ouviu isso? Sim. É uma loucura, assim. Mas eu acho que ele quis falar isso mais no sentido figurado da coisa, tipo assim, Mona, o contrato é muito bom, assina esse troço, que você vai cantar. Então, tipo, acho que foi mais nesse aspecto, mas a Rihanna foi bem explorada no começo. Não, assim, essa teoria eu não ouvi, mas essa eu criei. Entendi. Não, essa que eu vou falar agora. É assim, eu acho que a Rihanna realmente, ela foi explorada bastante. Ela gosta de cantar, mas ela
Acho que ela deve ter visto muita coisa que ela não queria ver nesse meio. Uhum. Eu acho que é até por isso que ela ficou durona, assim. Ela é uma mulher É, durona, de é, personalidade forte. E o último álbum dela é o Anti. de 2018. E, Não, 2016. e esse álbum dela é muito subliminar, assim. É, Você vai ver os clipes, até ela lançou vários mini clipes, assim, os teasers, que você junta foi e dá um babadeira. filme. É, E, inclusive, é cheio de criança nesses. super. A capa do álbum é É ela uma criança, criança. E o sangue. mas aquilo ali é um. Ai, como é que chama? Eu acho que faz até uma referência a ela também, de certa Foi, a forma. criança é ela. Aquela capa foi feita, se não me engano, foi por um artista israelense que ele fez aquela arte, ela gostou do conteúdo daquela arte e ela chamou ele para fazer a capa inspirada pela própria arte dele, né? E o disco, a capa é feita em braille, né? Então, Uhum. assim, ela tava possuída quando ela fez aquele. Eu acho que Não, ela falou assim, gente, já que vai ser o último, vai ser o último, vou fazer tudo que eu tenho, vou acabar com a vida dos meus fãs, para eles ficarem 10 anos atormentados, não, sabe? e assim, percebe-se que esse álbum em si, ela não focou em hit propriamente, assim, de ter música Não. que fosse hitar, É, mas assim, questão de mensagem sim, sim, subliminar, assim, sim, porque é muito nítido, assim, que ela estava sim. querendo transmitir alguma coisa ali, que às vezes não é claro. Até aquelas músicas que ela lançou antes, que meio que fazem parte ali do combo, mas não entraram no álbum, tipo aquela música que tá o Kanye West, ela e o Paul McCartney, aí depois aquela American Oxygen também, que é muito legal aquela música, tem uma mensagem muito foda. E a Bitch Better Have My Money, né? Então, Sim. assim, o clipe bizarríssimo, então tem muita coisa legal ali naquele arco do Anti ali todo, é bem E, legal. assim, querendo ou não, a gente faz associação com o Epstein um pouquinho, né? Ah, não, sim, É tem porque muita coisa bizarra. as crianças. Você Hum. lembra na parte do clipe lá que tem um momento que as crianças elas deitam na cama, num Uhum, deserto, assim, uhum, e ela chega como se fosse uma espécie de anjo, assim, e acolhe as crianças. sim, Sei lá, dá muito a entender como se ela. E a versão dela totalmente à música atualmente. Assim, é. ela abriu a empresa dela e tal, mexeu com Ai, ficou maquiagem, riquíssima, né, vendendo calcinha e e, maquiagem. Gente, eu e não não julgo quer a saber de Rihanna. cantar mais, não Eu quer não entrar nesse julgo. meio mais. Mas se você ficasse bilionário vendendo maquiagem e calcinha, você lançaria disco? Fazer uma Eu ia fazer descansar. criança também, eu ia viver igual ela, fazendo filho e vendendo calcinha e maquiagem. Você Assim, percebe uma versão um pouquinho sim, que. ela foi muito. Ela, tipo assim, ela não. É muito difícil você, quando faz música, né? Tipo, você realmente é uma artista que bota ali a sua identidade no que você faz. Porque, assim, a Rihanna, ela teve uma fase muito fabricada e depois ela começou a ficar mais autêntica. Quando você faz uma coisa muito autêntica e você olha para trás, você fala: precisava? Será que eu quero aquilo? Então é uma reflexão muito justa. E Sim, ainda mais com a renca de criança segurando na tua perna, fazer turnê é difícil. sim. E eu acho. Prioridades. É lógico. Então, tipo assim, você ter 3 crianças na tua orelha é. Tudo bem, ela pode pagar 1.000 babás. 1.000 babás, mas não é sobre a babá. Entendeu? É sobre você querer sua família, você querer a sua vida ali. Existe uma outra pessoa por trás também do disco, né? Sim. Então isso faz muita diferença. Outra Vai. teoria. Ah, manda. Justin Bieber. Justin Bieber. É pesado. O Justin Bieber, eu acho. O Justin Bieber, eu acho que ele encaixa mais no Diddy Sim, do que sim, no Epstein. sim. Porque o caso do Diddy era muito ali do lado dele mesmo. Tava dentro de casa. O Epstein, não. O Epstein. O Epstein é assim. É mais os líderes das coisas, são mais os magnatas, sabe? Eu não acho que o Justin Bieber, por exemplo, o L.A. Reid, que era chefe da gravadora Uhum. da época que o Justin Bieber foi lançado. Sabe qual foi o comentário que ele fez quando o Justin Bieber apareceu?
Ele falou que ele é bonito como uma menina, só que ele é um menino. Ixi. E ele falou que isso era o combo perfeito. Então, essa fala dele hoje, quando você pensa, você fala. Aí, tipo, ele tava falando do moleque de 15 anos. Ele tava cantando One Time, ainda de franjinha, com um bonezinho, sentado na sala jogando videogame. Então é meio bizarro, sabe? Então você escutar uma visão dessa de um magnata, de um cara tipo que faz o entretenimento funcionar, é meio esquisito. Eu acho que a história do Justin, de modo geral, é que assim, a carreira dele, ele começou no YouTube, né? Que Não, ele. Não? ele. Não. O Justin tocava música na rua, e aí ele cantava em igreja, aí ele foi sendo conhecido por isso, por cantar em igreja e tudo mais. Aí um dia ele estava cantando sentado na rua, uma pessoa gravou ele, aí a pessoa postou no YouTube. Aí o Scooter Brown viu. Mas ele não tinha um canal no YouTube? Não, é o Shawn Mendes. O Shawn Mendes ele É o tinha no Shawn? Vine, e aí ele cantava no Vine, e aí do Vine ele virou artista. O Justin Bieber, ele foi descoberto, assim, ele veio realmente, o Justin era muito pobre, a família dele era muito pobre, sabe, pai desregulado que saiu de casa, vivia com a mãe e a avó, sabe, família bem de igreja, assim, então Foi o Usher que descobriu ele, né? o Usher investiu nele, sim. Que aí ele Aí, pegou a guarda do Justin, de certa forma assim, tipo, apadrinhou, apadrinhou para foi, poder pra fazer a levar. carreira dele, sim, e fez. Quantos Então, anos que ele tinha mesmo? 15. 15 anos. É, Que, assim, eu lembro vagamente a de primeira música que ver. ele fez foi One Time, que o Usher fez ele, com ele ali foi One Time. Eles fizeram One Time, fizeram aquele clipezinho, lançaram, e aí fizeram um EPzinho, 5 músicas. Aham. Acho que tinha 5 músicas. E botaram ele pra abrir os shows da Taylor Swift. Da Fearless, da turnê Fearless ainda. Isso. Turnê do 2008 da Taylor Swift. Quando o Kanye West humilhou ela no VMA, Aham. foi quando a Taylor tava começando a dar aquela ascensão assim, ela ainda cantava country. Aí botaram o Justin pra abrir os shows dela. Aí tava lá abrindo shows. Eu lembro vagamente de alguns vídeos dele cantando em casa, inclusive Um violãozinho, músicas do Ninho. sim. Dançando igual o Usher. Sim, e aí tem a questão do. Que é muito bizarro, a questão de, tipo assim, um menino de 16 anos, né? 15 É. anos, 15 e 16. junto lá com o Didi. É, E o cara, assim, ele tava totalmente deslumbrado, né? Porque tava. mostrava Lamborghini pra ele, Ele aproveitou bastante. O ia Diddy ter ia na a. televisão com ele, ficava fazendo umas gracinhas com ele na televisão. E, tipo assim, você olha e você fala, que isso? Qual que é desse cara? Sabe, tem um vídeo no estúdio deles que eu acho bizarríssimo. Que o Justin tinha lançado o primeiro disco, aí ele tava gravando aquele CD de Natal que ele fez, logo depois do primeiro álbum dele, o Under the Mistletoe. E aí o Diddy entra no estúdio e fala assim, por que você parou de me atender? Por que você não tem o meu número? Começa. E aí ele não sabe lidar. Uhum. Aí ele acaba cedendo, dá um número pra ele, pede desculpa, fica todo desnorteado. Aquilo ali é bizarríssimo. Sim. Considerando tudo depois, bizarríssimo. É muita coisa, assim, muitas nuances. Até assim, uma teoria bem falada, muito falada hoje, a do clipe Yumi, Yummy. Yummy, É, que é pesadíssimo. pesadíssimo também. Pesadíssimo. E ruim Que, aquela música, viu, gente? Ruim, viu? Você fazer um clipe que dure tanto, que cria uma narrativa não, dessa, com uma música ruim, é e difícil. os bastidores, você Não. percebe que foi muito bem pensado tudo. 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 Os atores ali, os E figurantes. foi a época que o Justin começou a dar a virada de chave dele, né? Sim. Porque, assim, logo depois que ele terminou a turnê do Purples, que foi o terceiro disco dele, ele começou a dar uma, uma, uma surtada, vou dizer assim. E depois ele simplesmente fez esse disco, que é o Changes, onde ele traz várias coisas, várias reflexões ali. Musicalmente, como eu disse, eu não gosto,
Mas liricamente o disco é muito confessional. E ele já bota essa música no primeiro momento, com esse clipe que na época todo mundo ficou, o que é isso? Agora, quase 10 anos depois, todo mundo fala, meu Deus. Tu viu a teoria de que o pessoal, eles pegaram cada pessoa que aparece no clipe e associaram com uma pessoa real? Chegou a ver? Mas sim, mas faz sentido. Porque essas pessoas são realmente reais. E todo mundo muito do círculo ali próximo que ele vivia, né? Sim. Isso é o mais bizarro de tudo. Tem até um que é do governo americano. Tem. Que tá lá no... Tem, sim. Que participou do Pizzagate também, que é pesadíssimo. Então, esse é o ponto. Entendeu? Ao mesmo tempo que eu acho que existe uma crítica social por trás, claro, a ideia daquele clipe é totalmente uma crítica social, mas ele se colocar no epicentro da crítica é bem bizarro. Ele se colocar, tipo assim, como a pessoa que passou aquilo com aquelas pessoas, é bizarríssimo. E eu acho que não foi, sim, não foi só ele que tentou passar uma mensagem. Tem a Katy Perry também, tem um clipe dela Tem. que... Como que chama o clipe que ela é o alimento? Não lembro o nome. O Bon Appetit. Isso. E Bon falaram Appetit. também Foi que ela... inocentada com o tempo essa música, viu? Essa música meio foi ruim, né? inocentada. Daí... O pessoal falou que realmente ela estava tentando. E curiosamente foi a época que ela deu uma virada. Assim, teve uma época Foi. que ela chegou no auge. Mas e aí ela deu uma perdida assim foi na a maldição dela. Não foi, não. Que ela cortou cabelo, aquela fase meio... Corte químico, vão dar, gente, corte químico na vida da pessoa não é fácil. Mas assim, mas o grande erro foi o momento que a Katy Perry lançou Bon Appetit, que ela lançou Chain It to the Rhythm, que ela tava tipo, uai, gente, acorda, olha o que tá virando os Estados Unidos. Sim. Foi quando aconteceu aquela grande ascensão Trump, né? Porque foi na primeira eleição ali do Trump que aconteceu essa situação, porque a gente teve ela apoiando diretamente a Hillary Clinton, de bandeirinha em tudo, falando, gente, democratas, pelo amor de Deus. E os Estados Unidos estava super inflamado contra os democratas, a Katy Perry foi água abaixo. Então, assim, o Chain It to the Rhythm é a reflexão perfeita do que os Estados Unidos estava virando no aspecto que hoje ele se tornou. Então, as pessoas ficaram totalmente vidradas naquele conservadorismo doentio, naquela realidade totalmente maluca, né, que foi inserido na mente deles, virou plataforma política. E ela fala, gente, olha o que a gente está virando. E a Katy Perry, por ir contra o sistema, ela foi aniquilada dele. Muito simples. Então, sempre foi assim. E ela é uma baita compositora, né? Super. Ela é boa no que ela faz. Sim. Ela se associou com gente errada. Associou. Mas assim, mas no geral, tirando a gente deixar de lado essa parte que a gente vai deixar abaixo, ela sempre foi muito competente no que ela fez. Então, assim, aquele disco ali, ele hoje foi inocentado com o tempo. Tem a música que ela chamou o filho do Bob Marley. É o Ziggy. Chain It to the Rhythm. Aquela lá... Sensacional. Incrível. Sensacional. O Justin, tem alguns boatos que eu vi que ele se converteu, né, em certo momento. Converteu e alucinou, né? Mas assim, eu acho que ele leva em consideração muito um líder religioso lá do ele tá vivendo parecendo uma seita. Os Estados Unidos tem muito essa cultura. O líder religioso meio que condenou ele por ele ter passado pelo que ele passou, assim. Condenou na hora que ele deu meia empresa pra ele, né? Nessa hora ninguém lembra, né? E na questão aí é lindo. Você ouviu sobre isso? Sobre ele ser colocado como se ele fosse impuro por ele ter passado pelo que ele passou? Sim. O pior é ele acreditar. Eu acho que pesa, assim, eu acho que o psicológico dele tá destruído por... Também acho. Dentre essas questões Ele deu uma entrevista esses tempos para trás e ele disse assim na entrevista que ele acreditava que o que ia salvar ele era construir uma família. E aí ele percebeu que não salvou. E aí o que a gente tem hoje de reflexo disso? Tem ele fazendo diversas aparições públicas com a Hailey, esposa dele, em muitas situações parecendo assim que ele não trata ela bem,
sabe? Que o relacionamento é meio forçado. Obrigado, né? A Hailey muitas vezes parecendo extremamente infeliz, sabe? E na verdade, muito, muito ligado em fama também, né? A É, Hailey. também. A história dela é uma loucura, né? Mas de quem que ela é filha? ela, Não, ela é uma Nepo Baby babadeira, então assim, você crescer numa família do Alec Baldwin, a, a Hailey, ela é a realização de uma fã, né? Assim, ela era literalmente muito fã dele, Uhum. ia nos shows, É. ela era tipo aquele fantasma stalker, Uhum. sempre ali no fundo Ó, da quem tá foto. falando é ele, tá, gente? Isso não tá saindo da minha boca hora nenhuma, não tem nada com isso, tá? Mas assim, tem muito relato sobre isso. Assim. Pega várias fotos, tipo, de Justin tá em vários lugares Sim. e tá ela de fundo, assim, Tá. sabe? Tá Tipo um lá. fantasminha, camarada. Sim. O Gasparzinho dele, E aí tem a questão que eles eram da mesma religião. É. Aí o líder religioso lá queria unir os dois, o que aproximou muito. E aí houve aquela questão com a Selena, e ela deu o gancho, emplacou o relacionamento. Assim, E o resto é história. O resto é história. teve um evento agora numa Premiere, não sei se foi no Grammy. Foi. Foi no Grammy. Que eu acho que enfatiza muito isso, que assim, o Justin, ele tava numa situação que ele aparentemente não queria estar lá. Nossa, aquele Grammy, gente. E ela, assim, tirando foto, sorrindo, feliz, assim. Não, ainda bem que ela tava lá. Com uma Porque, realização. eu falo pra você, ainda bem que ela tava lá. Porque se dependesse dele, ele não ter... Nossa, ele ia ter recebido só hate. Nossa, ainda bem que ela tava lá pra equilibrar. Pra pelo menos dar um close, pra tentar equilibrar. Nossa, aquela performance dele foi numa preguiça. Eu vejo o pessoal falando, ai, como ele estava desconstruído, falando, eu falei, Sobre a canção, né? eu falei, gente, é o Justin Bieber, um dos artistas pop mais populares da história, que lançou discos aí que emplacaram com tudo, clipe, música, performances icônicas, ele sempre dançou muito, ele sempre teve muito carisma, ele estava apático naquele palco, tocando aqueles multi-instrumentos lá, e depois ele sentou de volta, e ele não demonstrava nada. Você não acha que é uma forma de protesto? Eu enxerguei como uma forma de protesto. No sentido assim, sabe quando a pessoa ela tem nojo do meio dela? Sim, mas então pra que vai? Protesta de casa. Não, lembra daquele meme do Paulo Gustavo? Bota um fundo verde aqui, entra, se entrega pra eles e deseja sucesso. É assim. Mas aí entra uma questão contratual. Talvez ele teria sido obrigado. Eu também acho. É aquela pessoa que, tipo assim, é o CLT. Ele gastou naquele álbum dele horrores. Ele tá mexendo nesse swag aí há 1000 anos. Tanto que ele fez 2 discos, né? Todo mundo só lembra de um, o da capa preta. Uhum. Mas, tipo assim, ele foi lá, fez aquele disco e simplesmente qual foi o resultado daquilo? Não teve resultado. Ele tem que fazer alguma coisa. Sim. Então tem que promover. Então ele foi lá, fez a apresentação, levou Hailey, fez fic na mídia. Gente, não foi pra frente. Sim, sim. Fizeram... Nossa. Não, inclusive da Hailey, que você estava comentando. Conectou. Tem vários vídeos, assim, impressionantes, assim. O pessoal fica com muita dó dela. Fica. Dele sair do quarto. Sair do confesso carro. pra você que eu fico também. E fecha a porta na cara da coitada. Não... Você viu isso? Não, e pior que a Selena passou por isso recentemente, né? Você viu? Não sei do que você tá falando. Não falo mais esses nomes na mesma frase. Não, porque... Não pode. Não, coitada. Não, tem um caso que, assim, mudando de assunto, a Selena tem uma teoria agora estranha sobre ela, mas no caso da Selena é muito curioso a relação. Porque ela é aquele compositor, né, que ela namora, não sei O se ela Benny Blanco casou com ele. Casou com o feio. E a questão... Casou com o feio. E a questão é que, assim, ele tratava ela como uma princesa. Sim. E o pessoal falava assim, não, ele pode ser feio, mas ele trata ela como ela merece ser tratada. É sobre isso. Só que aí, recentemente... Não é todo mundo que faz uma piscina pra você de queijo... Como é que chama? Queijo cheddar. Não é todo mundo que fez.
Fez. E aí você não é qualquer um que se preocupa nesse... Tipo, ele sempre muito cuidadoso com ela, assim. Então você vê que Mas ele aí, compensou em outras coisas que... ultimamente, O Justin levava ela pra boca, de fumo. Sim. Então é pesado, né? Mudou o comportamento dele Mudou. recentemente. É. Tem um vídeo dele que ele fez a mesma coisa com o Justin. Com ela. Do quê? Na porta. Da porta? Ah, Aham. mas ele Eu sempre... não lembro se Não, ele ele foi fechou a acidente. porta na cara Não, dela. ele eu passo o plano. Mas tipo, Ele ele foi um deixou acidente. pra trás, assim, Ele sabe? foi um acidente. Ele eu passo o plano. Ele Pode foi ser um assim, momento ali, né? A única pessoa que não passa o pano é pro Justin, porque o Justin peca demais, gente. Não adianta nada ser da Hillsong e ficar fechando a porta na cara da esposa. É difícil, gente. Puxado ali. Mas assim, eu admiro a paciência da Hailey nisso tudo, assim como eu admiro a paciência do Benny Blanco de ter passado muita coisa ali com a Selena Gomez, principalmente pela doença que ela tem, né? Sim, sim. A doença autoimune da Selena ali limita ela de muita coisa. E eu fico feliz que hoje ela viva em outro ritmo, porque ela consegue ter mais saúde. Infelizmente, a maioria das pessoas que tem a doença lupus que ela tem ali, né, não tem qualidade de vida como ela tem, né? Claro, com o dinheiro que ela tem, ela faz essa qualidade de vida. Mas assim, não é para todo mundo. Então, o lugar que ele confortou ela, depois de tudo que ela passou, então assim, ele foi um cara muito bacana com ela. Eu acho que os dois, assim, no caso da Selena e do Justin, eu acho que eles enfatizam muito a questão de um relacionamento que é meio tóxico. Você pega no sentido assim, ó, Tudo que é muito de altos e baixos, não é bacana. a montanha russa, né? É sempre importante, assim, claro, não sou terapeuta, não sou nada disso, mas a gente que é gay, a gente sabe das coisas, gente. É quase um sensitivo. O negócio relacionamento altos e baixos, não é mole não. Ocupa muitos lugares da nossa cabeça que não valem a pena. E o Justin com a Selena viveram muito isso, sabe? É uma montanha russa que a pessoa tem que lidar com aquela carreira pública, a pessoa de repente tem que lidar com um relacionamento que está indo por água abaixo, e é a mídia que descobre de repente que o seu relacionamento está indo por água abaixo, e a mídia começa a botar coisas na sua cabeça, enfim. Você fica em pânico. Fica em pânico. Na questão do relacionamento, ela primeiro, quando terminaram, ela foi pra fossa, assim, tipo, ela ficou muito mal. Ficou. Aí ela lançou álbuns falando sobre a tristeza. Aquela música que ela fez, né, a The Heart Wants What It Wants. Mas toda vez que a Selena Gomez foi pra fossa, ela trouxe hit. Musicão. O Justin Bieber. Então, assim, não é todo mundo que vai pra fossa que consegue entregar hinos. Entendeu? Você conta no dedo ali. Mas assim, ó, ela ficou muito triste pós-término. Sim. E ele muito feliz. É. Ele demonstrava extrema felicidade É porque de repente ele apareceu com a Hailey, tirando... Gente, pelo amor de Deus, aquilo ali é muito estranho, aquela linha do tempo. É por isso que todo mundo acha que ela foi corna. Porque é muito próximo. Mas a gente não pode esquecer que ele é homem, né? Homem é o cão. Gente, homem hétero é uma merda. Se homem fosse bom, não começava com H de réu. Então, assim, pensa nisso pra vida. É um conceito. E o Justin seguiu rápido mesmo. Tipo, tem uma foto da Selena Gomez com o Justin que eu acho que é de setembro. Eles estão juntos e ele postou no Instagram dele. Ou ela postou no Instagram dela. Aí depois, já tá o Justin passando o ano novo com a Hailey, tipo, 2 meses depois. E passando, tipo, de casal mesmo, assim, agarradíssimos. Você fala, opa! Eita, Giovana, esse forninho caiu. E aquela coisa da Selena achar que ela, tipo, tá chorando em casa. Né? Mas o papel inverteu também agora, né? Tipo, agora ele tá na fossa e ela tá bem. Entendeu? Mas isso é cultural. Né? Mas isso eu acho muito importante. Assim, o homem vira galo só nos primeiros meses. Depois ele embagaça inteiro. A mulher, de repente, tá belíssima, cante. O homem, de repente, você olha, só tá aquela panela velha que dá úlcera. Só, sabe? Que vai soltando as coisas. Não é bom. Então, a gente que vê isso acontecendo, a gente tinha que tirar de lição. Totalmente. Sim. Falar, cara... Olha como essa mulher saiu do nada e ela se tornou tudo. É sobre isso.
A gente não tira. E se permitir viver a dor e o sofrimento Sim. também, né? Que ela se permitiu sentir, Sim. sofrer, Sim. mas passou e tá Sim. bem. Passou e seguiu. Não Você- passou para as pessoas, né? Sim. Você vê que as pessoas falam, Selena! As pessoas acham que tudo que eles fazem é em relação à vida um do outro. Mas não é, gente. Não é. Desculpa, mas não é. Né? Tipo, a gente faz a fofoca. A gente que trabalha com fofoca, a gente tem que ter essa noção. Que, tipo assim, a gente gosta da confusão, mas a gente sabe que no fundo não é nada daquilo, né? Sim. Então, assim, até porque muitas dessas histórias vêm a partir do blind item. E o blind item é uma cultura muito forte dentro dos Estados Unidos, mas aqui pra gente não é. Então, pode parecer estranho para o brasileiro que recebe aquela informação a primeiro momento, mas para os estadunidenses, a cultura do blind item, ela é, assim, universal. Né? E o blind item, ele é o quê? Ele é a fofoca feita por pessoas, né, que muitas vezes estão dentro desses meios, só que essas pessoas não podem revelar a identidade delas, porque essas pessoas são presas. Né? Então, porque muita coisa pesada. E aí eles contam através do blind item isso, sem dar um nome aos bois. E aí, de repente, isso é descoberto. Né? Eles dão características das pessoas e várias coisas, e isso é descoberto. Então, é cultural deles. Falando em casal, um casal agora que tá muito em voga, a Bruna e o Shawn. Ai, gosto. Gosto. Eles eu gosto muito. Tá aprovado? Ah, tá aprovado. Eles eu gosto. Acho que eles são um exemplo excelente de como que, tipo assim, você pode ser feliz se você achar a pessoa certa na hora certa. Porque, assim, eu até entendo muitas das críticas do público deles colocarem esse relacionamento muito na cara do mundo, todo mundo naquela coisa do ai meu Deus, eles estão se mostrando demais, é tudo muito performático. Eu entendo, porque o Shawn Mendes fez muito isso com a Camila Cabello. O resultado foi catastrófico? Foi! A Bruna Marquezine fez a mesma coisa com o Neymar. Foi catastrófico? Foi! Mas, tipo assim, são momentos diferentes, idades diferentes, muitas coisas diferentes, pra gente colocar na mesma soma. Então agora os dois estão muito em sintonia. E é notório a sintonia. É notório. Quando você percebe que um casal não tá em sintonia, que é tudo muito só ali aquela coisa estereotipada. Mecânica? Você percebe. Eles não. Eles viajam juntos, eles vão num lugar juntos, eles vão em outro, e sobe no bloco da Ivete, e desce no povo e dá água pro povo. Então, tipo assim, a Bruna tá ajudando o Shawn Mendes a estar mais perto de pessoas que ele nunca esteve, né? Por conta da bolha protetiva que foi feita em cima dele muitas vezes, pelo próprio relacionamento com a Camila Cabello, que colocou ele em muitas situações midiáticas pesadas. Então, assim, eu acho que ele tá vivendo muito à flor da pele esse relacionamento, ele tá muito com aquele sentimento de imediatismo, eu preciso amar agora. E ela também. E tem aquela teoria que ele se apaixonou por ela no Rock in Rio, não foi? Ah, não é teoria. Que ele Aquilo fez eu não a acho, música, não. Aquilo eu que não ele acho que é escreveu a música teoria. pra ela, não foi? Aquilo não é teoria, gente. Aquilo ali é... Aquilo ali foi um... É bem legal a letra, café coado inclusive. na calcinha. Porque, gente, esse homem ficou louco naquela mulher. Que a letra fala, inclusive, Exatamente sobre... isso. Ele cita. Ela andou na direção dele, não é? E aí ele olhou na multidão e ele ficou todo lá, oh meu Deus, sabe, que mulher é essa? Que mulher é essa? E ela toda sonsa. Amor à primeira vista. Entendeu? E então, levou pro Canadá. Sim, tá entendendo? Essa ideia. Sacou o negócio? É sobre isso, gente. E vocês comem ruim. Para com isso, gente. Tá entendendo? É isso. Às vezes o homem da tua vida tá na multidão que você não prestou atenção. Na questão do Shawn, ele não namorava na época, namorava? Não. Ele tinha terminado com a Tinha. Foi logo depois. Não, ele tava com a Camila. Acho que foi logo depois que ele terminou com a Camila. Porque essa música, se não me engano, ela foi feita pro disco dele, Wonder. Então é mais ou menos pré-pós-Camila. Sabe? Meio tipo assim, o negócio já tava ruim, e aí ele foi dar a voltinha. E aí ele viu que existe outras coisas.
Que aí ele até menciona ela, acho que numa entrevista que ele fez. Não, comentaram sobre o Neymar, alguma coisa assim. Não lembro, vagamente, isso eu não assim. lembro. Mas eu lembro que nessa entrevista mencionaram a Bruna, alguma coisa assim. Mas é muito doido você pensar como o mundo dá voltas, né? Tipo, um show Capota, no né? Rock in Você Rio, capota nele. conheceu, o cara ficou apaixonado por ela, foi embora, ficou com isso incubado dentro dele, É. até chegar no momento de Imagina um álbum desabrochar, que não né? vai sair disso. O homem emocionado daquele jeito, imagina o que ele não vai botar nesse álbum. O próximo disco que ele fizer, nossa, ele vai estar insuportável. Não, o Shaw, Ele vai tá besta. o Shaw, ele assim, ele começou a ter um comportamento de explorar o mundo. É. Eu acho que ele. Ele Porque parecia, que eu ele vi que se ele foi para fechou Caldas muito no Novas. anterior. É, porque ele se fechou. No anterior, no álbum que ele fez agora, há 2 anos atrás, Ah, ele ficou introspectivo. Ele foi para uma fazenda e ficava andando de caminhonete sem camisa, tocando violão. Olha que coisa, sabe? Ah, garoto do interior. E aí agora, de repente, ele tá no carnaval da Ivete tomando beats. Então, sim. sabe? Não, Isso com certeza vai virar alguma coisa e legal. notícia cada hora em um lugar, né? Tipo, andando na Avenida Paulista um dia do É. nada, em Caldas Novas tirando foto com uma fã. Tá Tipo, o cara entendendo? tá explorando por aí, E de indo pra boa. Amazônia. De boa. De boa. Muita gente que vem pro Brasil parece ter medo do brasileiro, né? Tudo bem, o brasileiro. Tem gente que eu até acredito que não pode andar na rua mesmo. Tipo, se uma Lady Gaga andar na rua, não vai dar certo. Se uma Madonna andar na rua, não vai dar Ah, se certo. colocar um bonezinho ali, passa Ah, batido. não passa batido. Será? Com uma roupa Opa! normal? Opa, eles dividem Lady Gaga, O cada um leva um pessoal pedaço. sabe que tem Lady Gagas em várias profissões, que o pessoal Ah, fala? vai ter. Vai ter. Só que vai ser cada membro dela. Porque, nossa, as bichas ia pegar aquela mulher e picar ela. Cada um ia levar um pedaço pra casa. Igual levaram as bolas do show da Dua Lipa. Roubaram os artifícios do show da pobre da Sério? Dua Lipa. Levaram tudo embora. Ela falou, gente, isso não é pra vocês não. É do meu show, porque vocês estão levando embora. Eu tenho que botar no outro dia. Levaram tudo embora. Entendeu? É É assim. outra que ficou explorando aí também, né? Assim, ela foi em festa, quando ela veio fazer Ah, show mas aqui. A Dua Lipa tira mais férias do que trabalha, né? Certo é ela. Tá vendo? A nossa vida tinha que ser igual a da Dua Lipa. Tem que ter um Entendeu? equilíbrio, né? De Tinha. trabalho É, com. tipo assim, fazer pouco e festar bastante. Sabe? Tipo, o nosso foco ser beber coca com suco de pepino no Instagram. Ser tipo isso. Ou ficar Entendi. experimentando receita esquisita de sorvete com azeite. É assim que eu queria. Eu queria muito a vida da Dua Lipa. Ela é o ideal de, assim, inclusive as mulheres Ah, amam ela, assim, é. tipo, Ela é perfeita. a referência. Ela é perfeita. Ela é maravilhosa. Teve, inclusive, uns anos que ela tinha um raio ali, como que é o nome? É tipo uma trend, que era o raio Dua Lipa. Que a mulher, ela fazia os procedimentos e ela ficava com a cara da Dua Lipa. Você lembra dessa fase? Não. Muitos artistas, inclusive, acho que na época do BBB da Manu Gavassi, era uma referência, que as mulheres elas queriam a estética da Dua Lipa. Aí elas iam lá, faziam um procedimento, elas ficavam com a cara da Dua Lipa. Cabelo, Não não? lembro tanto. Não Depois você lembro. pesquisa. Depois eu vou ver A Bruna essa cor. Marquezine teve a fase Dua Lipa. Eu lembro que a Anitta teve a fase do Alipa. A Anitta teve todas, né? A Ah, Anitta foi de inclusive. todas. A Anitta foi do. A Anitta eu já considero ela por testamentos. Ah, Sabe? Tem a Velho Testamento e tem o Novo Testamento. Porque eu já não sei mais ali o que vai ser na próxima semana. Sabe? Então já não tenho mais essa temporalidade com ela. Mas eu lembro muito. Eu lembro que a Dua Lipa teve um impacto visual muito forte. Que era o cabelão bem preto, escorrido, que o pessoal sim. usava bastante. Aí aquela Estética roupa. meio bronzeada, Com uma coisa. a roupinha bem verãozinha, a garota da canga. Teve, teve. A, a questão da Anitta. Hum. O que tu acha sobre a fase atual, assim? O que tá... Eu gosto, Gosta? eu Tá na gosto fase assim. zen, não é? Tá, eu gosto. Gente, a Anitta tá sendo a Madonna nossa, o pessoal não tá sabendo curtir. É porque, é porque assim, a Madonna, por exemplo, Madonna fez um Ray of Light. É o álbum de mantras da Madonna. O Ray of Light é um dos álbuns mais babilônicos da carreira dela. Por quê? Porque ela tava super imersa. Uhum. Quando a Anitta
ficou numa experiência de vida ou morte, que ela falou assim, gente, se eu morrer, o que eu vou deixar? Eu tenho que deixar pelo menos um CD bom. Ela foi lá e fez um Funk Generation, né? Um CD com identidade, que tipo assim, hoje você vai no show da Anitta, o pessoal quer ouvir as músicas que ela lançou há 2 anos atrás do Funk Generation. Por quê? Porque é muito boa e não é nem em português. Então é sobre isso, sobre você viver aquilo intensamente. E eu conheci a Max Tovar, a líder espiritual da Anitta, quando eu fazia faculdade. Sério? Porque foi assim, quando eu fazia faculdade em Varginha, a Max Tovar, ela tinha um centro de incentivo à cultura na cidade. E esse centro de incentivo à cultura chamava Parque Equetrix. Então o pessoal lá tinha gratuito, aula de teatro, aula de pintura, o pessoal cantava, eles faziam sarau. E nessa época eu cantava também, então eu ia lá, apresentava, era muito legal. E aí eu conheci ela por causa disso. E a Max é uma pessoa muito bacana, mesmo. Sabe aquela pessoa que só quer o bem do mundo? Ela é muito essa pessoa. Aí quando eu vi na internet o pessoal descendo o pau nela, falando, Anitta, sendo vítima dessa charlatã, porque ela vai arrancar todo o dinheiro da Anitta, vai dizer pra ela que ela tem que ser zen e vai levar todo o dinheiro dela. Olha que mulher burra. Gente, eu achei aquilo tão absurdo que eu falei, gente, vocês não têm noção de nada mesmo. Vocês não imaginam nada, vocês não sabem nada. E a Anitta quase morreu. Então, quando você vai conhecendo pessoas que conhecem pessoas, que as pessoas vão te contando o que não precisamos saber, nós fãs não precisamos saber tão profundamente sobre a vida dos artistas, você fala assim, gente, eu acho que eu também faria um Funk Generation. Eu também viraria zen e queria fazer um disco de mantras depois. E agora ela tá muito na religião dela, assim, a flor da pele no candomblé, e agora ela tá voltando, ela vai lançar esse disco agora, o Equilibrium, totalmente focado pro mercado brasileiro, e ela não faz isso desde o Bang. Ela não lança um disco inteiro em português? Não, mentira, o disco dos ensaios da Anitta é em português. Mas vai, coloca aí, disco, um álbum mesmo, que não é sazonal, esse é o quarto álbum dela. Talvez por isso que ela colocou 4 ali no Equilíbrio escrito, não sei. Mas é muito legal como que ela foi e agora ela voltou com... Gente, eu já sei o que acontece lá, mas agora eu quero viver aqui, sabe? Então, tem a teoria sobre isso. A teoria é que, na questão da carreira internacional, ela teria visto coisas lá que ela não gostaria de ter visto Viu e viveu. deu motivo ali para ela me dar uma desistida disso. Você acha que aconteceu? aconteceu? Isso fica muito claro nos documentários dela. Fica. Porque foi até, assim, é muito doido, assim, o documentário dela. O que ela que viveu parece com a uma Warner... despedida também, né? Parece. Parece uma Mas a Anitta, ela se despedida. despede toda semana. Semana passada ela tava falando assim, ai gente, vou acabar esses ensaios, vou sumir de novo, vou fazer show só uma vez por ano, hahaha. Já anunciou show em Lisboa. Então assim também, não sei até quando vai. A Anitta é versions of me. A Anitta é multipersonalidades, então cada hora ela tá num lugar. Mas você acha então que ela passou, eu vi alguma coisa lá que... Acho. O que aconteceu com ela e a Warner, quando ela assinou o contrato internacional dela, foi muito forte, sabe? Você imagina só, você já tá numa gravadora há muito tempo, você já deu grana pra cacete pra essa gravadora. Aí essa gravadora fala assim pra você, olha, a gente tem uma proposta melhor pra você internacionalizar sua carreira. Topa um contrato novo? Topo. Tá. Aí chegou lá, a gravadora falou assim, ó, minha amiga, é o seguinte, a gente não tá gostando dessas músicas que você tá fazendo, não. Não tá conversando com o que a gente quer. Você vai ter que fazer isso aqui. Aí ela fez o que eles quiseram. E não tava bom também. Aí ela começou a não lançar nada. Ela começou a ser colocada na geladeira. Uma artista com 30 milhões de ouvintes. Aí ela pegou, fez Envolver, pagou do bolso dela, fez com a gravadora ali para lançar o projeto. Envolver hitou. A gravadora falou, olha que gracinha, você faz hits. Vamos fazer seu CD. Entendeu? Ué, ficou puta mesmo. Também ficaria puto. Descartaram o álbum que ela tá... O Girl From Rio tinha todo um conceito amarradinho, ia ser muito legal. Descartaram o CD como se fosse qualquer coisa, sabe? E, tipo, acho que super teria se comunicado com o público brasileiro.
E pegaram, jogaram fora e fizeram Versions of Me. Configuraram, né, para ficar mais norte-americano. E foi o que virou, né? Tipo, promover o álbum porcamente. Ela também fez o clipe de Boys Don't Cry ali com a grana do bolso dela. Sério? Assim, foram as melhores, de certa forma, né? Daquele momento ali. Mas a Anitta sempre falou isso. Ela dizia, gente, na época que o clipe valia a pena, ela sempre falava, gente, eu vou guardar o dinheiro para fazer um clipe melhor. Ela era assim, ela investia em clipe. Tanto que ela virou uma das artistas brasileiras no aspecto visual com mais qualidade. Né? Tipo, a gente está falando de 2013 no Brasil. 2013 não fazia clipe de qualidade no Brasil. Não era muito cultural daqui. A Anitta fez o Show das Poderosas, todo mundo quis fazer também. O começo da carreira dela já foi muito bem... Foi, muito bem audiovisual mesmo, né? Ela soube fazer. E é por isso que ela envelheceu bem nesse aspecto. Ela teve muito um olho ali pro que era certo. Ela soube falar, o público quer isso, vou fazer. O pessoal critica muito, mas assim, ela tem uma visão muito aguçada assim, na parte de empreender. Ela é o diabo. Ela é o diabo. A Ariana, né? Ares é foda. Ares é difícil, gente. Ares é foda. Eu sou ariano, então... Ares é foda. Ares quer, faz. Tem uma questão que, assim, por exemplo, no começo da carreira dela, claro que teve um investimento ali de fora. Que deu ruim também. Mas você vê que tinha uma identidade ali, tinha referência, que ela estava buscando um tipo de público ali diferente, né? E eu acho que ela uniu muita coisa, ela pegou o que estava em alta fora, né? Foi. Mas eu acho que a virada de chave dela, que consolidou ela assim para todo mundo, foi quando ela fez o Bang. Porque no Bang ela mudou a linguagem completa. Ela fez músicas pop, mas ainda com aquela coisa lírica que a gente conhece. Então a gente se afeiçoou ao som, né? Então, aquele álbum ali fez ela chegar em todos os lugares, tanto que depois ela falou assim, gente, o que mais eu vou fazer? Não tem mais o que fazer, vou pra América Latina. Aí fez o quê? Esses mais, né? É assim. E aí, hoje em dia, tem algumas questões aí. Acho que a Pablo Vittar, ela tem uma carreira ali, ela tem uma fama no exterior, né? Que eu acho que é mais orgânica dela, né? Assim, drag, o pessoal né? conhece. O pessoal conhece porque... Drag. A gente viveu, a Pablo não teve veio... divulgação propriamente, né? A Pablo veio na hora certa, no lugar certo. Sabe? Eu acredito muito nisso. E é engraçado que hoje eu penso muito no seguinte, a gente precisava dela. Porque não tinha, não teve, até a Pablo aparecer, não tinha nada como Pablo. E aí, de repente, quando a gente pega uma pessoa como a Pablo, tocando na rádio incessantemente, a música no primeiro lugar do Brasil, com um clipe de 300 milhões de visualizações, ela de calcinha, no ringue, com aquele bofe maravilhoso, você fala, gente, isso aqui, a gente tá vivendo outro mundo. Tá, Pablo, e aí de repente veio sua cara. E, nossa, foi muita coisa incrível em pouco tempo. Tipo, a gente viveu 2 anos ali de auge da Pablo. Nossa, aquilo foi maravilhoso. Aí da Pablo já engatou uma Glória Groove. Aí da Glória Groove já foi engatando outras pessoas. E aí de repente começaram a aparecer os artistas nichados do underground no Brasil. E aí foi aparecendo a era das rappers. E aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, a gente tá muito bom. Sabe, tem muita coisa legal no Brasil. O Brasil tá fazendo coisa muito foda. Só que não teve um investimento para aparecer como merecia depois de algum tempo. Hoje a gente vive um downgrade, né? Uma queda, você fala? Porque não teve o investimento que merecia ter. Sabe, tipo, aquele álbum das Irmãs de Pau, sensacional aquele álbum. É sensacional. Então, assim, eu falo, gente, como que elas fazem um álbum daquela qualidade irreverente? Porque é aquilo, né? É irreverente, mas a sonora é muito foda. E você fala, caramba, gente, pelo amor de Deus, não tem isso no mercado internacional. E a gente aplaude as brancas básicas, sabe?
o pessoal fazendo umas coisas muito boas. E aí eu penso, não, a gente precisava valorizar mais essa cultura brasileira de produzir música aqui. Sabe, tem muita gente fazendo coisa boa. O curioso, assim, ela veio de uma origem muito humilde, né? Assim, quando Muito, fala humilde, é muito humilde. muito, muito, muito. E ela conseguiu um destaque com cover, né, primeiro. Ela Pois fazia uns é, covers, pois é, e aí foi quando lançou pois é, autoral pois é. e foi. Não, quando eu comecei a ficar um pouco mais popular na internet, eu comecei a conhecer algumas pessoas que faziam muito parte ali do nicho dela, né? E aí eu conheci o Gork, que é o empresário da Pablo, né? E a gente fez amizade. E ele vem muito aqui em Ribeirão, aí a gente se encontra, vai pra barzinho, a gente fica conversando, ele me conta cada coisa. Eu falo, gente, não é possível. E ele conta, ele fala, Gabriel, eu saí do bonde do rolê, o bonde do rolê, tipo, foi bem anos 2000 ali, e aí depois a gente queria um projeto, aí fomos para Uberlândia, conhecemos Pablo, conhecemos Urias, e aí fizemos open bar com 600 conto, naquela casa ali, com aquele suco ruim, e o clipe de repente bombou, e aí a gente começou a fazer covers em português, das versões, né? Em português das músicas, e foi fazendo um showzinho aqui, outro showzinho ali, quando a gente tava fazendo em todo lugar. Eu falei, gente, é sobre isso, sabe? É sobre você saber fazer. E ele vai contando a história. Eu sinto muito orgulho, sabe, assim, de viver na mesma época que essas pessoas, porque eu falo, cara, quando a gente era adolescente, que a gente estava ali com os nossos 15 anos, que a gente consumia artista internacional, a gente não parava e pensava, daqui 10 anos vai ter uma drag queen de 2 metros de altura cantando forró num ringue de calcinha. Não tem, você não pensa isso, você não faz essa conta. E hoje você fala, cara, isso é muito maravilhoso, sabe? Uhum. Uma outra menina periférica chegando, tipo, no Grammy Internacional, concorrendo ali no melhor álbum latino, com um álbum de funk. Pelo amor de Deus! Sabe, tipo, você não pensa nisso. Você vê como que a gente é incentivado culturalmente a sempre se achar menos. Sempre a gente tem que achar que a gente está em último plano, em terceiro plano, que a gente não merece aquilo. Você vê, né? Sim. Então, hoje, quando a gente percebe que essas portas estão sendo abertas, a gente tem que ter muito orgulho. Falar, caramba, isso é muito legal. Ela fez uma música recente com um grupo de K-pop, né? Fez duas. Vai ter a outra agora. Agora é a das meninas com ela. Aí elas gravaram o clipe num heliporto lá, estão dizendo que tá tudo. Eu quero ouvir essa. Eu não fui muito fã de Mesh, mas o que eu ouvi do preview dessa tic-tac aí, vai vir o quebra-crânio. Tá no auge, né, assim, a questão do K-pop, né? Tá. Agora no Brasil a gente está vivendo provavelmente uma das melhores fases disso daí. Mas... Teve um filme, inclusive, da Guerreiras, né? Sim, aquela música que bombou horrores, e elas não eram nem grupo musical, e eu esqueci o nome dela, gente, não guardo os nomes delas, mas a principal, uma das garotas, ela era trainee de K-pop, ela não foi colocada em grupo nenhum, aí ela foi para os bastidores, ela só era compositora. Chamaram ela para fazer a música trilha sonora. Que ela era velha, né? Pelo amor de Deus, gente. Sabe? Pelo amor de Deus. Aí entra a questão das voltas, né? Porque assim, por exemplo, no caso dela, é como se fosse uma injustiça ali. Que ela, tipo, ela tinha tudo, ela era compositora, uma baita cantora. Foi colocada de gaveta. Sim. E aí uma produção faz ela virar outra coisa. E ela ganhou o Grammy, Ganhou. Ela fez um discurso até. Ganhou né? o Globo de Ouro também, eu acho. Acho que ganhou o Globo de Ouro. Foi muito legal. Fez. Eu acho que ela vai pro Oscar também agora, né? Suspeito. Eu ouvi falar. Provavelmente sim. Pela questão da canção, sim, né? Sim. Canção original. Mas bem provável que não. Agora você imagina na cabeça de quem lá na época falou pra ela que ela era velha, que ela não tinha perfil pra ser cantora. Eles que lutem. Eles que lutem. E eu não sei como que eles ainda não juntaram as três. Tipo, elas apresentaram algumas coisas ali,
Mas provavelmente aquilo ali vai virar outra coisa. Ainda, tipo, aquilo vai se espalhar, sabe? Porque foi muito legal o que aconteceu ali. Foi muito legal, muito legal. É realmente orgânico, né? Você É, percebe que não tinha realmente a pretensão não, é da assim, proporção toda que a ia tomar aquilo, Coreia né? faz uma coisa que eu admiro muito. Eles investem nos próprios artistas, né? Então, essa coisa da Coreia investir neles para eles devolverem para eles, sabe? É como se fosse um incentivo à cultura, que aqui no Brasil o pessoal é contra, vai entender, né? Que eles incentivam isso e tudo mais, o resultado é que leva a cultura deles mais longe. E tá assim, tá uma febre. Tá uma febre. Eu confesso para você assim que de K-pop eu não conheço tanto, mas eu tenho amigos que são assim produtores de conteúdo disso, eu assisto eles, aprendo muito com eles e eu digo assim, é uma indústria fascinante, mas é uma indústria completamente tóxica, Sim. sabe? Completamente maluca. Eu acho que as pessoas elas não têm muita noção do quão a cultura impacta, inclusive na questão econômica de um país, né? Nossa, pelo amor de Deus. O, assim, eu percebo, o que eu percebi da Coreia, Coreia do Sul? Eles realmente investem É, é muito do governo, é, existem critérios muito bem específicos na é, questão do audiovisual deles. é. Teve o resultado, eles plantaram e colheram num período muito curto. Uhum. E eu percebo isso acontecendo isso com o Brasil atualmente, culturalmente, de ser exportado para fora, mas de forma natural. Assim, na questão de os gringos começarem a, não sei se você viu sobre isso, várias pessoas assim relatando a questão do sonho americano e o sonho brasileiro. Uhum. O sonho americano era você casar, ter filhos, comprar uma casa, Uhum. ter o carro do ano, você conquistar bens materiais. Era o sonho do mundo todo, né? Que é aquele Uhum. estilo de vida. Uhum. E aí passou-se o tempo, o pessoal olhou para o povo americano e viu que o povo americano está infeliz, obeso, doente, Sim. seja mentalmente, fisicamente, É. sem plano de saúde, sem cuidados. Hoje em dia, inclusive, nem questão financeira propriamente, tem muito americano vivendo em carro. É. E aí olha para essa realidade de hoje extrema, de um povo infeliz e tal, inclusive drogado, que muitas pessoas, o consumo de drogas É, lá, aumentou lá, lá tá vivendo uma exponencial. época. Lá tá vivendo uma época pandêmica disso daí, né? E aí olha para o Brasil hoje, assim, embora o Brasil esteja cheio de problemas, o povo em si é feliz, sabe? É, Tem uma felicidade, tem uma amizade genuína, faz é. contato com facilidade, não é um povo fechado. E aí você vê os gringos vindo para cá e fazendo um relato, não sei se você já viu, apareceu um vídeo para mim no TikTok, depois começou a aparecer milhares. Hum. A pessoa ela fazendo vídeo, tipo assim, ela tá lá na Ucrânia, aí ela se filma na rotina dela, apática, sem brilho no olho, fragilizada, às vezes até Uhum. chorando. Uhum. E aí filma ela chegando no Brasil. Hum. Aí ela fica mais corada, Ah, é, lógico. sorrindo, Lógico. feliz, brincando, tarará. É. E aí eles tem uma trend, acho que chama Efeito Brasil. Uhum. Em vários países, Dinamarca, França, Estados Unidos, Canadá, as Uhum. pessoas quando chegam no Brasil, como se acendesse o brilho da alma delas, assim, sabe? Uhum. Então eu acho que na questão dessa propagação cultural, o Brasil está meio que na moda, Sim, mas acho que é ainda muito bem. de uma forma natural, assim, Ah, pela mas questão essa cultural era, mesmo. essa era do cinema brasileiro tá chegando em alguns lugares. Eu acho que tem contribuído muito, Sim. sabe? É, claro, ninguém ia reclamar de um Oscar, mas só de já ter o Globo de Ouro, de ser reconhecido pelo Globo de Ouro, disso aparecer em locais, em mídias internacionais, dos nossos atores indo em talk shows norte-americanos de audiência altíssima, fala, gente, assistam esse filme, porque vocês vão. E, curiosamente, filme sobre a ditadura, né? Que é Tem uma relação, inclusive, com a intervenção americana, de certa É, forma. Ali, né?
Sim, então assim, existe todo um contexto muito amarrado que é cósmico para essas coisas parecerem estar dando certo. Então eu tô bem feliz disso, sabe? Eu tô admirado por isso. Queria que a música chegasse mais longe também, sabe? Queria que principalmente assim, eu gosto muito de funk, então eu queria muito que o funk chegasse longe, Aham. sabe? Que o pessoal descobrisse o que o funk tem, porque o Mas funk, acho que tá no caminho, viu? ai, não sei, o funk é eu acho que é mais fácil o K-pop se juntar com o funk do que o americano dançar o funk, Ah, sabe? Eu acho que é mais fácil, porque lá eles têm essa percepção, uhum. sabe? É aquilo, a questão de você ter a cultura para entender a outra cultura, você não ser uma coisa somente ali no seu mundo, como são os americanos, sabe? Eles só estudam a cultura deles e o mundo deles, mesmo assim mal. Então você Muito bom. pensa, Sim. aí, então, quem absorve mais o brasileiro são os mais abertos por esse grau mesmo de estudo, história, tudo mais. É A, importantíssimo isso. a gente entra num momento de extremo fechamento, né? Assim, da questão do patriota É. norte-americano em relação à questão do Trump também, né? Ai, lógico. Que aí acho que assim, o Trump ele é um reflexo do que estava sendo plantado há muito tempo assim, nos é, Estados Unidos. aconteceu a mesma coisa aqui. Então, assim, a diferença é que ele é laranja. Só, entendeu? A diferença é que ele parece um Doritos, mas é a mesma situação. A gente não está vivendo uma coisa tão diferente do que eles estão vivendo lá. A, a grande questão é que eles estão lidando com alguns tipos de. Eles estão invadindo certos tipos de soberania dos outros países que não deviam ser violadas, como, por exemplo, a situação da Venezuela, que eu entendi muito bem o que várias pessoas estavam discutindo sobre, mas o grande ponto não é sobre você, é, é, sabe, tentar ajudar o outro nesse caso. É sobre você invadir, sobre Uhum. você retirar e sobre você dominar uma coisa que não devia ser desrespeitada, que é a soberania de um país, sabe? Então, isso é uma coisa muito grave que rolou ali. E normalizarem isso é mais grave ainda. Sabe uma coisa que eu acho muito insano assim para parar para pensar? Hum, É, na época do Bill Clinton, hum. tinha a questão dele ser mulherengo. Ah, é. E aí, assim, não tinha prova propriamente na época, mas o fato de ter boato, por exemplo, dele ficar com a secretária, Ah, é. era uma coisa pesadíssima, que Pesadíssima. tipo, era muito pesado, assim, na É, agora ele época. aparecendo nos arquivos Não, Epstein, eu fico tipo, ué, todo só mundo, a secretária? todo mundo chocado, assim, Ah, queria, se bobear, queria tirar ele do governo e sim. tal. Porque nos Estados Unidos sempre foi essa guerra, republicanos contra democratas. Só que eles têm poucas diferenças um dos outros para eles brigarem como eles brigam. Não é igual aqui no Brasil, que tem a esquerda e a direita extremamente bem definida e muito oposta. Uhum. Lá é algumas pautas só que os democratas são levemente mais abertos. Mas os dois são extremamente capitalistas e no fim eles buscam a mesma coisa. Então, mas assim, pensa na questão da diferença de julgamento. Uhum, Porque a suposição do Bill Clinton ficar com uma secretária traição era uhum. extremamente pesada naquela época. Sim. Agora, você imagina hoje o Trump, presidente, Uhum. ele já tem várias denúncias de assédio, várias mulheres denunciando ele, e tá no caso dos arquivos de Ele Epstein. tá mencionado nos arquivos Epstein, Esse não é acaba mais. muito pesado que está envolvido ali na Nossa. questão de tráfico Não, humano, de ter ido nas abuso coisas. e tarará. Nossa. Aí, tipo, hoje parece que isso é extremamente pesado, É, muito pesado. é. E não tem o peso que naquela época tinha. Uma questão de uma suposta traição com uma secretária. Tipo, era muito mais pesada a questão da secretária antes Sabe o que é o mais do que chocante hoje disso? a questão do Trump envolvido com isso tudo, sabe? Porque ele pegou toda a situação dos arquivos Epstein, ele usou de plataforma política, né? Porque a promessa de campanha dele dessa última eleição, antes dele de fato se tornar o presidente dos Estados Unidos,
né? Depois de toda a situação que aconteceu, né, lá do Capitólio e afins, o grande ponto foi, ele prometeu liberar os arquivos Epstein. E o público norte-americano tem esse fascínio pelo mórbido, pelo problema, por essa situação toda. Então, para ele foi uma plataforma de campanha muito grande, porque ele já tinha um público insatisfeito com os democratas, e aí ele ainda meteu essa. Então foi um prato cheio para ele ganhar as eleições. Mesmo assim, ele ainda afirma que houve fraudes. Então, Não, e ele né, tá bem sossegado, assim, ele pelas tá entrevistas que ele super, dá. super. E o Muito de pior boa. é que, tipo assim, ele fez um anúncio ontem. Ah. Ai, meu Deus do céu, ele fez um anúncio ontem que pra mim eu falei, gente, É a questão do... dos OVNIs, Eu ia dos comentar arquivos sobre alienígenas, eu não Sim. acredito que a gente vai voltar pro Arquivo X. Gente, Arquivo X passou há 20 anos, eu amo de paixão, mas assim, o Trump vai voltar pros Arquivos X. É muito doido, porque o Obama deu Ele a jogou a deixa. carta, e aí o Trump veio e falou, oh, não, ele está falando demais, mas então eu vou liberar os arquivos alienígenas, sabe? Ai, gente, E você acha que é uma forma de fazer uma cortina de fumaça? óbvio, e vai funcionar horrores. E aqui no Brasil, sabe como que a gente estudou isso? Pão e circo. Você dá comida pro povo e você bota entretenimento. Isso é entretenimento, eles vão amar. E o povo americano já tem o quê? O povo americano já tá comendo. Eles Então adoram esse tema, né? então agora eles vão se deleitar do conspiracionismo disso daí. É assim, sempre foi assim. Sim. Entendeu? E o ponto dos OVNIs sempre existiu coisas demais que eles nunca admitiram. É fascinante, é extremamente fascinante. Mas a que custo o nosso fascínio vai ser, sabe, preenchido? Ao custo do quê? Dos arquivos Epstein, que mostram uma rede imensa de exploração de menores, de exploração de tráfico, tudo que você pode pensar, isso vai ser totalmente esquecido para as pessoas poderem descobrir que existe vida em outro planeta. Sabe? Que a vida, que existem bactérias que vêm nos meteoros. Ah, meu Deus, isso é alienígena, sabe? Não. A forma como eles estão liberando os arquivos também já é algo estratégico. Né? Super. Porque não, é gradual, né? Não é de uma vez só. E não vai ter mais. Já disseram que não vai ter mais. Não vai liberar mais? Não. Porque falaram que liberou 3 milhões. E tinha muito mais coisa para liberar, tinha 7. E aí eles barraram essa outra parte. Mas a outra parte tem muito arquivo gráfico de vídeo. E aí eles acreditam que por conta de pessoas envolvidas em processos, né, de tipo assim, a gente não quer que isso apareça, a gente não quer que isso seja falado, nós não queremos que isso seja divulgado, né, nós temos aqui uma proteção para isso, não vai sair. O que é justo por um lado, mas absurdo por outro, porque várias pessoas, mais uma vez, vão passar impunes. Não, e tem uma coisa que, assim, é muito chocante, igual o caso da Oprah. É muito doido, assim, a questão da imagem dela, porque ela sempre vendeu uma imagem de uma pessoa sensata, uma pessoa inteligente, uma pessoa que estava do lado do povo, tarará. E você perceber que ela era... uma vaca. Muito carrasca. Ela era uma vaca. Pode falar que ela era uma vaca, porque ela era uma vaca. Gente, a prova que a Oprah não prestava estava claro pra gente em coisas muito pequenas. É aquilo. Quando a Nicki Minaj, né, a falecida cantora rapper Nicki Minaj, ela foi pro lado do Trump, né, que ela resolveu ficar laranja também, o Billy Porter falou o seguinte: acredite sempre, desde o primeiro momento, que aquela pessoa é o que ela é. Fim. Você fala da impressão? Sabe por quê? Porque sempre existiu uma coisa do ai, como eu amo os gays, ai meu Deus, gays, venham aqui, como eu adoro vocês, super gays. Na primeira oportunidade... Você fala da Nicki. Da Nicki. Ela tá subindo lá no negócio. A Oprah fez a mesma coisa. A Oprah, quando ela teve a virada de chave da carreira dela, você sabe como que ela virou a chave da carreira dela?
Foi com a entrevista do Michael Jackson. Ah, Quando tá. ela fez a entrevista de Neverland com o Michael Jackson, ela se tornou a Oprah. Sério? Porque ela tinha o programa dela, né, que era muito popular ali entre as mulheres, mas não existia um conhecimento tão amplo dela ali. Então, digamos que a ascensão extrema dela foi no começo dos anos 90, final 80 para 90. Na questão da Ellen, inclusive, tem a questão da pizza, né? Ah, é. É muito pesado, assim. O pessoal fala da questão das referências, dos É. arquivos. Porque o que acontece? O próprio FBI fez uma lista do que normalmente são esses codinomes que eles usam. E é aquilo, né, gente? Tem certas coisas que ultimamente estão muito na nossa cara e fica meio difícil também das pessoas não teorizarem e tudo mais. Mas é aquilo. A história é muito séria também e a gente tem que tomar cuidado porque é aquilo. Cometer o ato, né? É uma coisa. Você está citado porque você conhece uma pessoa e você está falando sobre aquela pessoa é outra coisa. Então, assim, isso é o que mais está acontecendo nos arquivos Epstein e as pessoas estão levando muito como verdade uma coisa que, por enquanto, é só citação sem contexto. Então, é bem isso, mas aquilo ali tá podre. Eu queria o resto, né, das páginas. Cadê? Tem que trazer logo pra gente entender o contexto completo do que foi descoberto, né? Uma proposta, a gente fazia um podcast mais focado sobre esses arquivos, porque teve muita gente que a gente não citou, né? Teve muita gente que a gente não citou. Dá pra, ó, faz duas mãos aqui, ó. Mas vamos fazer, Pode? vai ser tudo. Porque precisa, né? Mas falar Fechou? melhor, fechou. Foi uma honra pra gente te Imagina, receber obrigado, eu aqui. que agradeço. Eu que agradeço por ter vindo e me chama mais. Eu vou vir todas as vezes que você me chamar. A gente pode fazer de muitos temas. Obrigado. Obrigado você.